Saudações, pessoal! Mais um episódio da nossa aventura do Grupo Improvável, então. Basicamente, seguindo da onde a gente parou da última vez, o nosso grupo fez, então, a viagem, inicialmente planejada para 5 dias, mas que devido a uma tempestade de areia acabou levando então um dia a mais, o que se traduziu em um dispêndio maior de recursos, né? Então praticamente a demora não esperada pela tempestade, associada a alguns dias de calor excessivo, fez com que o grupo gastasse toda a água, então teve esse consumo maior de recursos. E a questão também da comida, apesar de ter refeições para 7 dias, já se foram 5, então para a volta o grupo vai ter que improvisar alguma coisa para conseguir não, não passar fome. De maneira geral, então, o nosso grupo fez o trajeto esperado e chegou, assim, ou pelo menos está para chegar, naquele pequeno oásis, naquele pequeno área florestal no meio do deserto, onde era esperado encontrar o grupo que acabou roubando aquele artefato importante, uma luva, aparentemente, que a gente ainda vai descobrir mais detalhes no decorrer da história. De maneira geral, qual que é o plano para esse episódio agora? Usar o baralho de masmorra para criar justamente aqui o quadriculado, todo o mapa certinho e desenvolver a aventura nesse trajeto ali no caso. De maneira geral, né, explicando brevemente qual que é a proposta desse baralho, né, a gente vai fazer o seguinte então, a gente usa esse baralho de borda verde aqui, um dos maiores ali e mais elaborados desses que eu desenvolvi, então para a gente fazer ali a nossa história. Primeiro de tudo então, a gente tem que determinar para o nosso oásis a quantidade de salas extras. O que vai ser esse parâmetro? Basicamente, a gente vai começar em uma das extremidades do quadriculado e eventualmente a gente vai desenvolvendo essa masmorra até chegar num ponto em que ela fique sem acessos, ou seja, não gere nenhuma salinha, digamos, que leva para outra sala, ou caso algum dos cômodos acabe batendo no limite dele. Então isso significa que a masmorra encerraria ali. Contudo, quando a gente tem uma situação de encerramento, a gente verifica se tem alguma sala extra, para meio que tentar prolongar, digamos, o desenvolvimento dessa masmorra para evitar situações onde eventualmente você acaba desenvolvendo uma área que tem, por exemplo, 2 cômodos e depois acabaram os acessos e ela encerra por ali. Então a gente tem essa maneira artificial de prolongar ela um pouco mais. Minha intenção nessa aventura de hoje é tentar manter uma coisa mais curta. Então a gente pode, em vez de sortear ali, deixar como se fosse apenas uma sala extra, só para a gente ter, digamos, como usar essa regra para fazer o teste, mas sem prolongar demais. Até porque, levando em conta que é uma área, digamos, uma área florestal, uma área de mato fechado no meio do deserto, ali no caso, a gente não quer que seja muito prolongado também, já que é um pequeno oásis, uma coisa bem pontual. Então, de maneira geral, qual que é a nossa proposta então? Como que ela vai funcionar? A gente pega, para cada cômodo que vai ser criado, 3 cartas. A primeira descrevendo qual vai ser o formato da sala e as outras 2 com os descritores do que tem naquela sala, que pode ser desde algum tipo de criatura, alguma armadilha, algum acesso para outra área, e assim a gente vai desenvolvendo daí no caso. Conforme a gente vai criando acesso novo, a gente vai desenvolvendo novas áreas ali também, até chegar num ponto onde eventualmente elas encerram. Então só para a gente deixar aqui também alguns modificadores do contexto, né? Geralmente o baralho aqui de masmorra ele foi feito para, como o nome sugere, uma masmorra, uma área fechada. Então que pode ser desde uma casa, um prédio, um castelo, uma fábrica, qualquer ambiente nesse sentido. Então algumas cartas vão apresentar um acesso bloqueado, onde é necessário, por exemplo, algum teste de força, algum teste de agilidade, algum teste de habilidade para conseguir ultrapassar aquele bloqueio. Contudo, eu acho meio que assim, como se trata só de um local, num pequeno oásis, onde eventualmente as paredes seriam a própria mata fechada, eu acho impraticável deixar a questão de haver algum bloqueio. Então a gente pode colocar aqui, usar nesse contexto, o portas abertas. Então caso haja algum descritor onde tem uma obstrução que o personagem precisa fazer um teste, a gente só deixa quieto e ignora ela daí no caso. Porque, como eu falei, algumas, por exemplo, tem uma porta trancada. Não faria sentido haver uma porta no meio do
mato ali, levando para algum outro acesso. Então a gente leva isso em conta. Um outro detalhe que eu pensei aqui também, dependendo da hora do dia que os personagens chegaram no local, a gente pode fazer alguma modificação. Então assim, a gente pode estipular, por exemplo, que caso seja o período da noite, o grupo teria uma chance assim maior de não ser percebido, então tendo bônus em testes de furtividade e para permanecer escondido, porém encontraria um local mais vigiado, então a gente pode aumentar o número de inimigos caso haja algum encontro, enquanto que durante o dia eles não teriam esse bônus de furtividade, mas eventualmente não haveria um acréscimo no grupo de adversários. É uma opção boa também, até para a gente fazer aqui o nosso uso do dadinho sim e não, que é sempre interessante a gente colocar ali no caso, para fazer essa descrição ali. Então a gente vai estipular o seguinte, vamos perguntar aqui no caso, o grupo chegou à noite no local e vamos seguir de acordo. Vamos ver aqui, sim, mas, então aqui a gente tem uma situação. Esse mas é como se fosse, né, aquela questão de é mais ou menos o que eu perguntei, mas tem um detalhezinho, né? Então assim, é noite quando o grupo chegou? Sim. Porém, a gente pode estipular então que talvez já esteja amanhecendo. Então talvez num primeiro momento o grupo vai ter um bônus, porque ainda está escuro, mas dependendo do tempo que levar, dependendo conforme vai sendo desbravada a masmorra, a gente pode estipular que esse bônus vai se perder, porque está começando a clarear o dia e a gente vai tendo já alguma modificação. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos supor que na ida o grupo pode eventualmente ter esse bônus para não ser percebido, porém, vamos estipular assim, vamos jogar aqui, vamos ver quantas salinhas. Eu acho que se a gente estipular aqui vamos jogar um de 3 e um de 4. Vamos ver aqui então. Vamos estipular que nesse primeiro total de salas ele tem o bônus. Quando eventualmente passar esse total, a gente já tira o bônus porque já vai estar claro demais. Então, vamos lá. Então a gente vai colocar aqui 3 no total. Então a gente estipula aqui que nas primeiras 3 salas vai ter bônus. Depois disso já vai estar muito claro. Então a gente pode colocar aqui, além do descritor de portas abertas, a gente pode colocar aqui então que está amanhecendo. Então deixamos aqui, vamos colocar assim, furtividade. Mais, vamos botar aqui, mais 2 durante 3 rodadas. Então a gente deixa aqui. Então, nessas 3 rodadas, nas primeiras 3 salas, por assim dizer. Então agora vamos começar. Vamos fazer uso aqui do nosso grid então para determinar e criar a nossa masmorra. Então vamos só determinar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui um de 6. Se der par a gente começa de baixo, se der ímpar a gente começa do lado. Então vamos ver, par é daqui de baixo e vai ser aqui embaixo mesmo. Então a gente parte dessa linha. Vamos só dar uma leve embaralhada aqui no nosso baralho de masmorra, só para dar uma misturada. Eu prefiro deixar ele de cabeça para baixo, porque o descritor do cenário, ele tem essa cor de fundo. Então, por exemplo, o verde eu sei que é habitante. Então, só para meio que poder deixar o baralho virado para cima, mas sem estragar o suspense ali no caso. Então, a gente deixa aqui, deixar ele aqui no cantinho, para a gente fazer ali o teste. Só para, como eu falei, tirar a primeira carta que eu já sei que era criatura. E agora, então, o que vem é surpresa total. Então, vamos lá. Começando daqui de baixo, a primeira carta para determinar, então, o nosso formato da sala, a gente usa aqui então no mapa, como a gente pode ver aqui, corredor em L, 3 e 1. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já deixa aqui do ladinho. Então o corredor em L, a gente vai fazer esse desenho. Então ele vai ter basicamente uma ponta que vai 3 casas e a outra que vai uma, cada uma com um acesso. Então a gente pode começar aqui então, a gente deixa aqui 3. Opa, já fiz errado, porque aqui a gente tem que ter um acesso para esse lado, então a gente deixa um aqui e o 3. Não, tá certo, a gente pode deixar aqui então. Eu imagino que tentar fazer uma linha um pouco mais forte para a câmera pegar bem, mas eu imagino que vai dar certinho ali no caso. Então o que significa? Como é um corredor, a gente tem aqui pelo menos um acesso e aqui o outro acesso. Então os personagens estariam
começando aqui também, só para a gente deixar aqui o início. Então, esse seria o primeiro formato da sala. Eu estipulei que quando eventualmente é uma sala muito pequena, que o tamanho seja tipo só um corredor de 1 ou de 2, eventualmente ele só é corredor mesmo, não vai ter conteúdo. Então, como aqui a gente tem uma área, digamos, grande o suficiente, a gente tem os dois descritores. Então, quais seriam os descritores? Para começar aqui, a gente tem então já basicamente o azul, que é acesso, e a gente já vai ter então personagens ali no caso. Então o azul ele indica aqui no caso que a gente vai ter uma porta para a direita e uma à frente. Então ali beleza. Da frente a gente já determinou no próprio contexto de ser um corredor. E essa da direita a gente acabou determinando ali também que seria nesse sentido. Então praticamente só acrescentou a descrição de mais acessos, mas meio que perdeu um pouquinho ali no sentido porque ele já tem no corredor. E a outra, a gente tem aqui a questão do combate ali então, servos e suporte. Então, beleza. Às vezes acontece essa situação, né? Praticamente o descritor já era igual, então como o formato original ali da sala meio que deixou para direita e para frente, então a gente só ignora. Mas a questão de servo e suporte a gente já deixa ali como alternativa também. Então naquele mesmo esquema, né, o nosso grupo entrou ali no local, vamos pegar a caneta. Aqui uma questão de escala, eu acho interessante a gente deixar aqui no caso, basicamente o quadriculado, se a gente deixa um espaço só de 3 quadrados, vai ficar muito pequeno. Então a gente pode meio que usar que um quadradinho aqui equivaleria a gente pode aumentar as dimensões ali no caso e deixar uma área, por exemplo, de que seria equivalente a 4 quadrados, né? Então a gente deixa aqui, esse seria os 6 aqui no caso, então 2, 4, 6, e a gente deixa aqui então nessa linha. Seria o equivalente a isso aqui, com os personagens chegando, e claro, aqui a gente imagina então aquela mata fechada onde eventualmente não teria o acesso ali no caso. Então a gente deixa aqui nossos personagens chegando aqui no caso, vamos supor que eles ainda estão um pouquinho afastados e não foram percebidos, mas a gente tem então essa questão de um personagem de suporte e alguns servos. Então a gente deixa aqui no caso para meio que já dar essa cobertura. Vamos ver aqui então o suporte e vamos estipular quantos servos, só para a gente jogar aqui. 3. Então a gente tem 4 possíveis adversários aqui no caso. Então o nosso grupo já observou ali que então a gente tem alguns inimigos ali no caso. Então a gente deixa aqui para já colocar. Ainda é uma área bem pequena, né? Então não vai ter muito assim do que a gente deixar muito espaço para combate ali no caso. Então a gente deixa eles aqui. Nós temos o A, o Q, o X e o Y. Então a gente pode determinar aqui que pelo menos um deles seja o personagem ali então que vai ter esse papel de suporte. Então a gente deixa esses aqui, só para a gente colocar aqui então. Então esse aqui dos anteriores a gente ignora. Então só para a gente colocar aqui, vamos estipular então que o A é o nosso suporte. E a gente tem aqui o outro então, X, Y e Q seriam os nossos minions, né? Os nossos basicamente personagens ali secundários que eu chamo de servo ali também. Então naquele mesmo esquema para determinar as características deles. Uma rápida embaralhada aqui no nosso baralho de característica deles, né? Aquele mesmo esquema, vê qual o dadinho de acordo, usa metade do dado mais 1 para determinar os parâmetros de combate e eventuais parâmetros ali de perícia. O que aconteceu? A chance de eventualmente passar aqui sem ser percebido vai ser um pouquinho mais difícil, no sentido que é uma área muito estreita, vai ser difícil assim para conseguir desviar. Então a gente já pode começar com um pequeno combate aqui nesse sentido. Então a gente deixa aqui, vamos ver ali então, mais uma misturadinha aqui. A gente deixa então para o A D6, então seria 3 mais 1. O aparar do A é 4. A resistência do A D8, então seria 4 mais 1 é 5. O ataque dele,
usaria um de 10. Opa, então tem chance de eventualmente acertar um golpe. E o dano dele é um de 12. Poxa, o A então vai bater e vai machucar pra caramba. É forte o amigo ali no caso. E a habilidade dele então de suporte, ele pode usar uma habilidade que deixa abalado. Então a gente pode fazer aqui no caso. Claro, nesse contexto a gente usa ali alguma opção. Pode ser, por exemplo, o que a gente imagina que sejam os inimigos aqui nesse sentido? Provavelmente alguns humanos normais. A princípio não é como se fosse um acampamento de orcs ou acampamento goblinoide, onde eventualmente teria algum descritor nesse sentido. Então a gente não teria nenhuma característica adicional incomum a todos eles. Então a gente só estipula na hora que ele for usar alguma maneira de usar esse abalado. Pode ser algum ataque em área, pode ser algum ataque 1 contra 1 com alguma disputa de atributo, mas isso a gente vai determinando na hora. Pode ser, por exemplo, que ele tem uma granada de gás de efeito moral, que pode deixar o personagem abalado. Então é uma opção ali no caso. E seguindo aqui dos demais parâmetros dos demais personagens, o aparar então de 6, então mesmo esquema, seria 4. A resistência deles seria o de 4, então a metade, então resistência 3. O ataque deles usa o de 6. Para causar um dano de 8. Então aqui, mesmo esquema. E a habilidade geral ali, a nossa habilidade do nosso personagem, então, para a gente determinar aqui, habilidade geral de fadiga, no caso. Eles têm, talvez, algum mesmo esquema, alguma opção que pode causar fadiga. Então, a gente vai ajustando de acordo. Mas esses seriam os nossos principais parâmetros ali, então, para a gente perceber. De maneira geral, então, o que a gente pode estipular? Como eles, a princípio, estariam surpreendidos, no caso, a gente determina que talvez o nosso grupo vai ter uma rodada surpresa, então. Que quando um alvo está distraído, ele praticamente recebe -2 nas suas jogadas e os demais personagens têm +2 contra eles. Então essa primeira rodada seria vantagem. Mas o que a gente pode estipular? Se em uma rodada o grupo conseguir derrotar todos eles, o que eu acho pouco provável, antes que eles assim esbocem qualquer reação, eventualmente eles podem manter o fator surpresa ainda. Mas eu acho que para em 3 conseguir derrubar os 4 sem chamar atenção, ainda mais um grupo que não é tão combativo que nem é o nosso grupo improvável aqui, eu acho que vai ser complicado. Então vamos começar ali no caso. De maneira geral não tem nem muito espaço no grid, né? Então a gente vai ter que improvisar aqui no caso para a gente dar o segmento. Então a gente deixa a entrada aqui no caso e eles atacaram. Vamos colocar os 3 aqui. Pularam já ali na frente para já dar essa cobertura. Eu imagino que assim, ó, como eles já estão planejando esse ataque, eu acredito que eles viriam já com seus equipamentos em mãos. O que acontece com tudo? O único personagem que tem arma aqui é o F8, que é justamente um robô sentinela protetor, que ele não vai atacar primeiro. Então, eventualmente, o único personagem que poderia fazer essa ação, eventualmente a gente percebe que é o que não pode atacar devido à sua programação e código de honra. Então, vamos começar já a ação aqui no caso.